existe um mercado onde eu posso usar esse conhecimento digital para ajudar a apoiar essas pessoas nessa transição. E aí que veio a coprodução sem eu mesmo saber o que era coprodução. No início não tinha um KiwiCast, né? Não tinha, né? Poxa, isso aí ajuda bastante a galera, né? Você entrava no YouTube, era só a gente fazendo palhaçada, né? Não tinha nada de conteúdo, de informação como a gente tem hoje. E o nosso trabalho, muitas vezes, é conseguir encontrar quais são essas habilidades, esses pontos fortes dos especialistas, para saber como extrair isso deles. Que o especialista ele tem que ter fome. O especialista que não precisa pagar boleto não tem fome. Tinha o cara pagando R$14 num lead e no mesmo lançamento pagando 54. E a campanha terminou ativa. A função do coprodutor não é vender. O melhor ponto de partida para começar com coprodução. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer... Uma qualidade indispensável para um especialista ser bem sucedido. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou a Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quiser aprender como transformar lançamentos em verdadeiras máquinas de vendas, fica com a gente até o final desse episódio, porque o nosso convidado de hoje é um verdadeiro mestre em lançamentos automáticos com webinários. Ex-engenheiro de processos, ele trouxe a disciplina e o olhar estratégico da engenharia para o digital. Com quase uma década de experiência nesse mercado, ele já gerou mais de 14 milhões de reais de vendas e ajudou mais de 10 mil alunos através dos seus projetos. Hoje, ele está aqui para compartilhar como alcançou essa trajetória e você também vai poder aprender como construir negócios previsíveis e escaláveis dentro do digital. Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas na KiwiFi. Seja muito bem-vindo. Quem será? Seja muito bem-vindo, Paulo Júnior! Opa, bom dia. E, gente, obrigado por convidarem aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente faça um incrível podcast hoje aqui. Perfeito. Vai ser legal. E, Paulo, você construiu aí uma carreira muito sólida na engenharia. Chegou a liderar grandes equipes, tanto fora quanto dentro do Brasil. Então, me conta, como é que foi alcançar esse patamar e o que você mais aprendeu nessa época, nessa fase? Olha, foi uma época bem desafiadora, porque eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Então, você gerenciar a equipe, gerenciar pessoas é um trabalho que normalmente são pessoas que falam bem, se comunicam bem, pessoas que não são tímidas, né? E eu sempre tive essa grande dificuldade. Eu era aquela criança que, quando visita chegava em casa, me escondia debaixo da cama. Ok. E aí, só que eu entendi que quando eu entrei para trabalhar em empresas, eu só conseguiria crescer sendo um gestor. Então eu falei, cara, tudo bem. Entendeu cedo. Eu preciso entender isso, eu preciso fazer, porque senão daqui 10, 15 anos talvez eu esteja fazendo a mesma função. E aí eu comecei a me colocar em situações desconfortáveis. Okay. E isso me ajudou muito nesse trabalho, porque fez com que eu conseguisse começar a tomar conta de uma equipe de 2, 3, 5, 15, chegando até em 150 pessoas, 200 pessoas ao mesmo tempo. Uau. Então, esse trabalho de gerenciar equipes ajuda muito também no digital, porque a gente precisa fazer esse trabalho, mas não foi tão fácil não, mas me ajudou bastante nisso. Quanto tempo você levou para conseguir, no tradicional, esse cargo de liderança tão alto? Olha, assim, eu comecei... Assim, em coisa de 2 anos eu já estava com uma equipe de 7 pessoas, e aí depois eu fui só evoluindo isso. Então eu cheguei a ficar ali quase 14 anos trabalhando nessa área, né, em gestão de pessoas, e foi uma evolução. Então, você não começa gerenciando 200, 300 pessoas do dia para a noite. Você vai gerenciar 2, 3, 4, e aí vai aumentando, você vai ganhando mais confiança, e principalmente aprendendo a delegar, né? Porque para você gerenciar 300 pessoas, se você tentar fazer tudo sozinho, você não consegue. Então você vai precisar ser um bom treinador para treinar novas lideranças e delegar a responsabilidade. Aí sim, você sabendo delegar, você sabendo treinar essas pessoas, o processo se torna muito mais simples. Inclusive, delegar é uma das tarefas mais difíceis e complexas dentre os profissionais no digital, que começam a eu presa e de repente estão com equipe e tem aquela dificuldade porque é muito centralizador. Sim. É você saber deixar de querer tudo muito perfeito, né? Você abrir mão da perfeição 100%. Da perfeição da sua cabeça, muitas vezes. É verdade. Entender que as pessoas vão errar. Sim. Porque a partir do momento que você entende que as pessoas vão errar, você fica de paz com isso. Sim. Porque, assim, tem muita gente que tem essa grande dificuldade, porque ela fala, pô, mas eu faço sozinho, eu faço melhor, eu faço mais rápido. Sim, isso é verdade. Agora, se você ficar só nessa, você não cresce, você não evolui. Então, o processo de treinar e saber que as pessoas vão errar é parte
desse trabalho de você estar ali gerenciando equipes. E você só vai conseguir se desprender isso quando você começar a treinar e capacitar essas pessoas. Mas o delegar é uma coisa que é muito difícil. Eu vejo que, mesmo no digital, muitas pessoas apanham muito no início disso, porque ficam naquela, mas será que a pessoa vai fazer direito? E eu posso te afirmar, eles vão errar. Sim. Eles vão errar, mas tá tudo bem, eles estão aprendendo com esse erro e bola que segue. Legal. Exatamente. Agora, mesmo com toda a sua experiência e estabilidade, você decidiu mudar, né? O que te brilhou os olhos no mercado digital e quando foi essa transição? Cara, assim, é um processo, porque eu fiz 2 faculdades. Então, você fazer 2 faculdades, você ter tanto tempo de experiência, você estar trabalhando em empresas e você ter que fazer uma transição de carreira não é um negócio tão fácil, tão simples quanto parece. Só que chegou num momento que para que eu pudesse alcançar novos patamares dentro do trabalho que eu executava, eu ia precisar abrir mão de coisas que eu não estava a fim de abrir. Por exemplo, eu precisaria sair da cidade, por exemplo, começar a ficar mais tempo em outros países. Então, eu já vivenciei experiências gerenciando pessoas fora do Brasil. Só que esse trabalho, você estando na sua casa é uma coisa, você estando em outro país, longe da sua família é outra. Então, às vezes, você tem seus parentes, você tem pessoas que precisam de você. E na época eu falei, poxa, por que eu vou continuar fazendo isso, sendo que isso está começando a me desgastar emocionalmente? E foi quando eu falei, não, tá, sou feliz, faço bem, mas não é o que eu quero como vida. E aí foi quando eu resolvi fazer essa transferência. Falar, não, eu vou buscar outra coisa que não seja isso. No início não foi fácil, porque não tinha... O digital não era uma coisa como hoje. Hoje todo mundo conhece alguém que trabalha com digital, ou alguém que faça ou ensine isso. Também no início não tinha um KiwiCast, né? Não tinha, Era complicado. né? Poxa, isso aí ajuda Entendo. bastante a galera, né? Então você que tá vendo esse KiwiCast aqui, você tá sendo ajudado com isso, porque na minha época não tinha. Na minha época eu tava falando com as meninas na hora do almoço, né? As pessoas, você entrava no YouTube, era só a gente fazendo palhaçada, né? Não tinha nada de conteúdo, de informação como a gente tem hoje. Então era bem mais complicado, né? Perfeito. E uma vez que você iniciou no digital, quais foram os seus principais desafios? E também me conta como é que você chegou nesse modelo de negócios que é a coprodução. Olha, no começo do digital, eu vim lá de 2014. Então, a gente praticamente não tinha quase nada. Eram poucas pessoas que estavam falando desse mercado. Era tudo muito novo. Então, na época, eu vim através do Érico Rocha. Eu conheci o Érico Rocha na forma do lançamento. Foi a primeira contato que eu tive com o mercado digital, né? Legal. E aí ali eu olhei e falei, cara, legal. Só que assim, ao mesmo tempo que eu vi aquilo, eu não vi aquilo como se fosse para mim. Porque eu era um engenheiro que tinha sucesso na minha carreira, só que eu não queria ensinar aquilo para as pessoas. Porque como eu não queria estar ali, por que eu ia ensinar algo para as pessoas, sendo que eu não queria vivenciar aquilo? Então seria muita hipocrisia da minha parte falar, não, vamos lá, eu vou ensinar você como prosperar na carreira, ou ensinar alguma questão técnica do trabalho, sendo que não era o que eu queria viver. Então eu falei, cara, eu não vou ensinar isso para as pessoas, eu tenho que fazer outra coisa. Então, só que eu olhava e falava, mas o que eu vou fazer? O que eu vou ensinar? Tipo, eu tô começando agora, não sei nada. Foi aí que eu entendi que existiam pessoas no mercado que tinham conhecimento, mas que não sabiam como monetizar com esse conhecimento. Eles monetizavam, ou na maioria dos casos, vendendo hora. Então, eram profissionais que vendiam hora, que passavam, sei lá, a semana inteira preso dentro de um consultório, de uma empresa, mas não tinham conhecimento. E aí eu falei, poxa, existe um mercado onde eu posso usar esse conhecimento digital para ajudar a apoiar essas pessoas nessa transição. E aí que veio a coprodução sem eu mesmo saber o que era coprodução, porque ninguém falava disso, né? Então eu ainda falo que a coprodução ainda é uma coisa não tão, como eu vou dizer assim, não é uma coisa que as pessoas falam com naturalidade como afiliados, como produtores, mas naquela época nem a nomenclatura existia. Eu sou o carinha que faz o bastidor aí, sacou? Tipo, era isso, né? E eu imagino que para você deve ter sido bem desafiador a questão das habilidades que você precisou desenvolver ali dentro disso, né? Porque do nada você tá saindo de um mercado tradicional, onde você dominava tudo, mas não estava feliz. Sim. E aí você foi para um outro lado, do qual você não dominava tudo, mas precisou aprender muita coisa ao mesmo tempo. Porque a coprodução é isso, no final das contas. Tem que saber um pouquinho de tudo, Sim. não é? Eu falo sempre que o coprodutor, se ele não entender um pouco de tudo, ele nunca vai ter sucesso nisso. Porque ele vai ter que estar sempre confiando em outras pessoas, achando que aquelas pessoas vão estar fazendo algo que ele nem sabe se está certo ou não.
Então, a pessoa pode até alegar, falar, então tá bom, então eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que aprender uma cirurgia para poder fazer. Não, não é isso. Mas esse é o seu trabalho, você que toma a decisão. Então, como que eu vou medir se um gestor de tráfego faz bem o trabalho, se um copywriter está fazendo uma boa copy, se eu não tiver um mínimo de conhecimento? Você não tem que ser o especialista em tudo aquilo, mas você tem que ter um conhecimento básico daquilo. Então, no início foi bem desafiador, porque eu não era do marketing. Então, eu não sabia fazer uma copy, eu não sabia fazer um anúncio, sabe? Tipo, uma estratégia de venda, subir uma página, um domínio, uma hospedagem. Hoje você tem criadores de páginas. Naquela época você tinha que, poxa, fazer pelo AWS da Amazon, um negócio muito louco. Então, não tinha informação disso na internet. Então, foi bem desafiador. Então, eu lembro que praticamente o meu primeiro ano, assim, no marketing digital, foi só estudando essas coisas. A gente estava fazendo algumas pequenas coisas, então eu aprendi a fazer uma página. Aí eu entrava num site, num blog, num grupo, falava, sei fazer site. Legal. Aí eu vendi o site. Já para executar. Para executar, Perfeito. entendeu? Aprendi a fazer anúncios. Pô, vou ajudar pequenos negócios locais a fazer anúncios. Então, eu fui aprendendo e executando. Mas foi tudo do zero, não tinha conhecimento de nada. Entrava no YouTube, o máximo que eu encontrava eram uns vídeos em inglês, de algumas pessoas falando alguma coisa em relação, mas era tudo muito superficial, era tudo muito novo ainda. Mas era o processo que eu entendi que eu precisava passar. Como é importante a gente aprender algo e já executar, né? Porque você não vai ficar com essa informação retida há muito tempo se você não praticar aquilo, se você não executar, e você não vai aprender, né? Como de fato você precisa. Agora, você lembra como é que foi o seu primeiro contato com o seu primeiro expert? Como é que foi lançar esse primeiro expert? Cara, foi muito engraçado isso. Foi, assim, eu lembro bem desse dia, porque eu estava em casa, era um sábado à tarde, e eu participava de vários grupos do Facebook, na época tinha grupos do Facebook, né? Era o início do, cara, 2014, né? Era o início do Facebook, assim, como a gente conhece hoje. E aí eu participava desses grupos, e uma pessoa colocou uma dúvida, não me lembro do que, e eu respondi, porque eu estava estudando aquilo, então coloquei lá. E uma pessoa que estava nesse grupo olhou e falou, cara, você conhece disso, né? Você faz lançamento? Porque eu conheci esse negócio, eu queria saber se você faz. Daí eu falei assim, cara, faço. Tava estudando, falei, uma oportunidade de praticar. E ele trabalhava na época com finanças, né? Com a parte de mercado de compra e venda de ações. E aí ele falou, vamos fazer um Skype aqui, a gente conversa. Eu falei, tá bom. Era sábado à tarde, eu não tava fazendo nada, minha esposa acho que tava tirando um cochilo. Mandei o link pra ele do Skype na época. Skype, gente, hoje nem sei o que Será aconteceu. Que usa Skype? Então, nem sei. Realmente. Eu nem sei, né? É Skype, olha só, gente. Caraca, hoje vai ser. Memórias. A gente vai ir lá pra época dos dinossauros, literalmente hoje. E aí a gente entrou, comecei a conversar com ele. E ele falou assim, mas quanto que é? Eu nem sabia quanto cobrar. E aí na época eu falei pra ele, cara, 15 mil reais. Eu falei, eu tirei não sei da onde, assim, tipo, beleza, eu pago. Eu falei, caramba, esse cara deve ter dinheiro, né? 15 mil reais naquela época era muito dinheiro, né, cara? E aí ele falou assim, passa a sua conta. Ele foi lá e me fez uma transferência. Aí eu fiquei olhando aquilo. Falei, e agora eu tenho que entregar. Eu vou ter que fazer esse negócio, cara. Cara, eu lembro que ele falou, beleza, velho, então quando a gente começa? Eu falei, podemos começar na quarta? Aí na quarta a gente já faz uma reunião e beleza. Cara, eu falei, eu tenho 4 dias, domingo, segunda, terça e quarta, pra devorar essas aulas de ponta cabeça, porque eu vou ter que fazer essa parada com esse cara. Fui lá, cara, fiquei ali. Eu lembro que eu assisti o curso da Fórmula umas 2 ou 3 vezes. Anotando tudo. Tinha um caderno que eu anotava tudo. Aí eu fui pra reunião, já sabia o que eu precisava dele. Fui, e a gente fez o lançamento e deu bom. Então, assim, tomei bloqueio de conta denúncia. Porque eu não sabia o que dava pra fazer, o que não dava. Aí ele tinha colocado um dinheiro nessa conta, ficou bloqueado na conta, porque ele fez uma transferência na época. Você fazia isso pro Facebook. Você pagava um boletão. E aí ele pagou um boletão, ficou o dinheiro parado. A gente não conseguiu fazer anúncio no lançamento. Ele tinha uma lista antiga dele lá. Falei, quer saber? Vamos botar e-mail pra esses caras. Aí eu tinha estudado copy. Falei, agora eu já sou copywriter. Eu vou mandar uns e-mails cabuloso. E aí, com os e-mails, a gente conseguiu trazer gente para assistir as aulas do lançamento. E aí, a gente fez o lançamento. E na época, sei lá, deu algo quase perto de 100 mil reais. Olha isso. Então, assim, só com e-mail. Né? Só mandando e-mail para as pessoas e levando elas para assistir as aulas. E eu lembro que ele gravou isso num quarto de um hotel, assim, tipo...
tava escuro a gravação, tipo, cara, tudo errado. Mas deu tudo certo ao mesmo Sim. tempo, porque eu entendi que aquilo funcionava, dá para ganhar dinheiro com aquilo, e na época ainda nem era uma coprodução que eu ganhava uma porcentagem da operação, eu só cobrei um valor fixo lá e ele ficou feliz da vida. Então, assim, foi por ali que tudo começou. Que massa. E ó, já que a gente tá nesse assunto de especialistas, né, eu quero saber de você. Até porque na coprodução é um pouco difícil você encontrar, você tá de primeira ali, quando você tá iniciando no mercado, um bom expert, né? Então traz aqui pra gente, como é que é o seu processo de escolha? Tem algum critério que você considera indispensável pra achar em um especialista? Cara, eu costumo falar assim que o especialista ele tem que ter fome. Ok. Especialista que não precisa pagar boleto não tem fome. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa vem pro digital e ela precisa, por exemplo, ela precisa ter mais tempo livre com a família, ela quer ter mais tempo livre para poder viajar. E aí ela fala, vou pro digital, porque no digital eu consigo ter isso. Só que ela não entende que precisa pagar um preço. Então o que acontece? O cara, por exemplo, é um médico, ele trabalha há 15 anos, tem especialização, tem pós-graduação, tem uma baita de um know-how que ele tem na profissão dele. Só que esse cara não tem know-how nenhum no digital. Então ele chega pro digital e ele não entende que ele está começando de novo. Então ele não quer fazer conteúdo, ele não quer gravar stories, ele é muito resistente, mas ele quer os benefícios do digital. Sim. E ele acha que somente essa experiência vai ser suficiente para ter resultado. E na verdade não é. Então o que acontece? A gente vê muitas vezes pessoas que têm pouca bagagem profissional conseguir ter grande resultado digital porque eles estão dispostos a pagar o preço do digital. Porque o trabalho do especialista, ele é maçante, ele é todo dia. É criando conteúdo, é dando atenção para a audiência, respondendo stories, é falando com o público. Ou seja, se essa pessoa para de fazer isso, o negócio dela vai embora, não tem jeito. E aí a galera não entende. Então, para mim, hoje, eu prefiro muito mais um especialista que está ali todo dia, fazendo o trabalho dele, se posicionando, defendendo um posicionamento, criando conteúdo, respondendo a audiência, do que muitas vezes uma pessoa que tem um know-how, uma experiência muito grande de mercado, mas não está disposta a fazer aquilo. Porque a coisa mais difícil que tem para o produtor é você não ter material para trabalhar. Então hoje a gente sempre busca esse tipo de pessoa. Não a pessoa que fala que vai fazer, a pessoa que já está fazendo. Perfeito. E na maioria dos casos, e isso é até uma dica para o produtor que está aqui vendo a gente, procure pessoas que já tiveram pelo menos um lançamento na vida. Porque se a pessoa fez sozinha um lançamento, ela vai dar mais valor para você. Legal. Porque ela sabe o trabalho que é. O que acontece muitas vezes, você pega um especialista que nunca fez nenhum lançamento, você gera um resultado positivo, esse especialista olha e fala, será que realmente eu preciso dele? Será que essas pessoas não vieram somente por mim? E aí isso é um problema. Então, eu acho que se a pessoa já fez um lançamento, já tentou, deu certo ou deu errado, não importa, ela sabe qual é aquele trabalho, ela vai valorizar muito mais do que o produtor. Então, hoje, eu tento buscar muito isso. Essa questão do especialista ser alguém que esteja com a mão na massa, que esteja fazendo o trabalho, porque daí a coisa fica tudo mais fácil. Sabe? Não existe coprodutores que fazem milagre. Eu falo sempre, tem muitos coprodutores bons que, infelizmente, às vezes não dão sorte de cruzar com bons especialistas. Porque o que acontece? Às vezes é que eu tô aqui, aí vem um especialista bom, casou o meu conhecimento com esse especialista, vai ter resultado. Não tem como. É impossível não dar certo. A questão é, se não tiver o trabalho das duas partes, o negócio não funciona. É muito meio a meio, né? Que nem se trouxe aqui esse exemplo de um médico que também quer os benefícios do digital, mas também não tá disposto a começar do zero. É muito entra em conflito a questão do ego, né? Sim. Porque ele tem autoridade ali no ambiente dele tradicional, no físico, no consultório e tudo mais, e ele esquece que quando ele vai pro digital, é do zero de novo. Ele tem que reconstruir tudo aquilo, fazer ele ser visto, passar credibilidade, e às vezes tem pessoas que realmente entram em conflito nessa parte, né? Tipo, Sim. não, eu já tenho Se você aqui... for ver, isso aí acomete todos nós, né? Toda vez Ah. que a gente precisa começar do zero uma coisa, difícil. existe Sim. uma resistência ali Sim. que você tem que lutar contra aquilo muitas vezes. Qualquer pessoa, né? Você vai, agora eu vou aprender uma arte marcial, agora eu vou aprender a fazer um novo prato, agora qualquer coisa você fica... E quanto mais velho você vai ficando pior, né? verdade. Então, assim, não é fácil. Agora, você imagina um profissional que está ali 20, 30 anos na sua carreira, fazendo o seu trabalho no dia a dia, ainda ter que recomeçar, ter que entender desse novo mundo é muito complicado. Sim. E por isso que a gente vê a maioria das pessoas que têm resultado não são as pessoas mais velhas, são mais novos. Por quê? Você pode ver, as pessoas que vêm aqui, a maioria são mais novas. Porque eles estão no começo, eles estão com energia 100%, eles estão a fim de fazer o trampo. Só que os mais velhos que tiverem essa mentalidade de falar, cara, é um novo negócio.
eu vou me dedicar, porque ele já tem todo o resto. Sim. O mais difícil, que é a experiência, conhecimento, vai ter o respeito e aceitação de mercado, ele já tem. Que é o que dá muito mais trabalho para as pessoas mais novas que estão começando. Sim. Então, se ele entender que, tá bom, vou fazer esse trabalho, vou me dedicar, ele vai ver que a vida dele vai ficar muito melhor. Porque aí ele vai focar só numa coisa que ele vai poder trabalhar da casa dele, da onde ele quiser, tá perto da família, sem ter que passar horas dentro de um consultório, dentro de algum lugar. Então, isso ajuda muito. E vou te falar, acho que deve ser um desafio muito maior pra essa galera dos nichos mais formais. Que nem advocacia, Medicina. médicos. Porque eles não querem ser confundidos como os marqueteiros, né? E isso é muito difícil porque existe um preconceito dos próprios colegas de profissão. Então, por exemplo, eu já trabalhei e trabalho também com profissionais que vendem para outros profissionais. Para mim, eu acho que é um dos melhores mercados que tem na coprodução, porque é muito mais fácil você pegar alguém que já tenha resultado no negócio e vender para outro profissional que ele consegue identificar o que aquela pessoa está vendendo. Pô, essa pessoa tem resultado, ela prosperou na vida dela, o negócio dela está indo bem, pô, ela está ensinando, beleza, vou aprender com esse cara. Só que em contrapartida, o preconceito dos próprios profissionais é muito alto. Então eles ficam julgando assim, mas eu trabalho 12, 14 horas por dia, eu não consigo ter essa vida. Que esqueminha que esse cara tá fazendo? O que tá acontecendo? Não tem nada disso, entende? É só que a pessoa entendeu uma forma de fazer de forma diferente. Mas existe muito preconceito e eu acho que isso que acaba travando muitas vezes os profissionais. Gente, tem profissionais incríveis no mercado e eu posso formar, assim, com certeza absoluta. Os maiores do mercado, não os maiores, mas alguns maiores de mercado não estão no mercado por causa de preconceito. Que poderiam estar colaborando muito com as suas profissões, com outros profissionais, com o mercado em si, mas que muitas vezes ficam presos nessa questão de mas vão falar que eu sou blogueirinho, vão falar que eu sou youtuber, vão falar isso e aquilo, que agora eu tô querendo ganhar dinheiro, mas não é. Olha só que curioso, essa semana a gente recebeu aqui uma produtora, ela veio com a mãe dela e a mãe dela é veterinária. A gente conversou sobre várias coisas no almoço e uma delas foi curiosidades sobre o mundo pet, que ela trouxe, inclusive, informações, principalmente sobre raças de cachorro, que são extremamente importantes para o dono, antes de comprar, saber, porque daí ele vai entender o que ele precisa exigir daquela pessoa que ele tá comprando o filhotinho. Tem raças que têm predisposição a algumas doenças. Eu não sabia disso. Aí eu falei, caramba, isso aqui é extremamente importante, porque às vezes a gente tá só comprando um cachorro, mas você não sabe se é um cachorro pra uma personalidade legal do dono, que às vezes é um cachorro agitado. Aí o dono que vai comprar é uma pessoa mais quieta. Enfim, tem todas essas questões. Aí eu falei, por que você não fala isso na internet, menina? Você vai agregar pra um monte de gente. Pra mim, por exemplo, tirou várias dúvidas, compartilhei com meu marido tudo. Aí ela falou assim, eu não consigo, porque eu amo muito o que eu faço e eu gosto de passar com credibilidade o que eu falo. Mas você tá passando com credibilidade o que você tá falando pra mim. Eu super acredito e tô passando, inclusive, pra outras pessoas do meu meio, né? Imagina você poder falar isso pra inúmeras pessoas através do seu Instagram, né? Aí ela trouxe uma dificuldade, é que muitas pessoas estão aí, às vezes não são formadas na área, mas estão colocando a cara para falar sobre coisas e compartilhar conhecimentos que nem sempre são os corretos, baseado na especialidade. Só que quem realmente domina não tá botando a cara. Tá travado. Tá travado por conta dos próprios julgamentos internos. Isso é um problemão. Claro, eu falo isso para alguns especialistas. Se você não faz, alguém vai fazer por você. E vai fazer errado, muitas vezes. Então, se você é especialista, você tá vendo esse podcast aqui, e tá com vontade de fazer e não tá fazendo, cara, você tem que fazer. Porque se você não fizer, vai vir alguém, vai fazer errado e vai ensinar as pessoas erradas. Isso pode gerar um grande problema no mercado. Porque tudo que você repete várias vezes pode se tornar verdade na cabeça de muitas pessoas. Sim. E às vezes não é. Então, tem gente que fica preso. Mas será que eu falo disso? Será que eu coloco aquilo? Será que eu faço ou não faço? Faz. Porque se você não fizer, alguém vai fazer. E talvez não vá fazer com tanta qualidade como você. Talvez não vá fazer com tanta integridade como você, e aí pode gerar um problema para o seu mercado. Exatamente. Inclusive, trazendo um pouco desse lance de relacionamento entre coprodutor e especialista, você trouxe aí que para ti um especialista legal é aquele que tem fome. Sim. Fome de crescer, fome de alcançar outras pessoas. Além disso, o que você considera que é indispensável dentro dessa relação coprodutor e especialista para fazer essa parceria dar certo? Eu acho que tem que ter honestidade das duas partes, de ser sincero, por exemplo, de falar o que tá bom e o que não tá. Não tô gostando disso, queria mudar, ou a gente colocar de verdade, abrir o que tá acontecendo, porque muitas vezes acontece de o coprodutor tá insatisfeito com o especialista por alguma questão,
e não fala, e aí a relação vai ficando pior, 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 até que ela acaba. Ou o contrário, às vezes o coprodutor, por exemplo, está esfolando o especialista na criação de conteúdo e em outras coisas, e o especialista está ficando estressado, mas não fala, e aí chega uma hora que a parceria acaba. Né? Então eu vejo muito disso, de coprodutores muitas vezes tentando extrair até a alma do especialista, exigindo coisas bizarras, muitas vezes, para poder ter mais resultado no negócio. Em contrapartida, ele poderia estar pensando em novas estratégias, coisas diferentes, para poder fazer com que tenha uma harmonia, sabe? É saber entender o outro lado. Então eu acho que isso é uma coisa fundamental. Os dois têm que saber ouvir, saber falar, saber alinhar as expectativas, deixar claro o que dá bom, o que não tá, porque senão vai ter um problema, vai ruir. É como um relacionamento. Você tá ali com sua esposa, com o seu marido, e aí você tá relevando muita coisa, chega uma hora que explode, não dá certo. Então se você senta, conversa, coloca as coisas que estão boas, o que não tá bom, alinha, a parceria dura mais tempo. Você falou aí sobre alinhar expectativas. Você já teve desafios com isso? Como é que você lidou na prática, assim? Cara, assim, eu acho que a grande questão é você fazer isso antes de iniciar o projeto. Ok. Porque se você faz isso depois, vai ser um problema. Então, a primeira conversa que a gente tem com os especialistas é um alinhamento de expectativas. Tipo, entender, primeiro, o que essa pessoa está buscando. O que ela entende de resultado, o que ela gostaria, o tempo que ela espera que as coisas aconteçam, a forma e tudo mais. Porque daí você vai colocar aquilo que você acredita, aquilo que você sabe que vai funcionar ou que não vai, o tempo que vai desprender, para que as duas partes estejam alinhadas com aquilo. Porque tem gente que às vezes entra pro digital e aí ela vê um podcast e ela fala, eu sou muito bom, em 2 meses eu vou bater 1 milhão. Talvez bata porque possa ter uma demanda reprimida muito grande. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Só que em contrapartida, se a pessoa entender que não é um negócio que tem que ser rápido, para mim eu quero fazer a longo prazo, eu me vejo fazendo isso por 5, 10, 15 anos, cara, esse é o tipo de pessoa que vai ter resultado muito mais rápido. Porque ela não vai fazer só pensando no resultado, ela vai pensar no negócio como um todo. Então, se você alinha essa expectativa com o seu especialista antes de começar um projeto, que é o que todo mundo deveria fazer, você pode chegar num ponto de falar, não vou fechar parceria com essa pessoa, porque a gente não bateu as ideias, as coisas não vão acontecer, ou deixar tudo muito claro, para depois, amanhã depois alguém falar, pô, mas não era bem isso que eu queria. Pô, mas a gente não conversou sobre isso. Conversou então. Eu acho Combinado que é não esse o sai problema. caro, né, Paulo? Total. Esse lance de alinhar as expectativas é muito relacionado é muito parecido, na verdade, com homem e mulher quando estão namorando. Eles estão namorando, aí tá tudo certo. Aí vai casar, aí casa. Aí a mulher começa a cobrar coisas do cara que quando eles namoravam ela não cobrava. Ok, então é. É, tipo assim. Tipo, casamos, mas Sim. ninguém falou se quer ter filho ou não quer. Quer morar na praia ou na cidade. Esse tempo de namoro serve pra alguma coisa, né? Cara, e aí? Como que faz? Entendeu? É Se você não... verdade. Imagina você vai casar com alguém sem saber se... Seu sonho é ter filho. Aí a pessoa não quer ter. Mas Aí você eles acredita que casam. você vai mudar a cabeça dela. Aí... Cara, isso vai dar... Cara, não vai dar recebi- bom. é né? B.O., Não vai é dar bom, né? É B.O. pra caramba. Não vai dar bom. Recentemente, um amigo meu, ele pegou uma produtora pra coproduzir. Pegou Nisso, ele foi fazer uma parceria de Ok. negócios com uma produtora. Só que nessa, ela tava muito naquela questão de, cara, eu consegui um coprodutor, então tudo vai dar certo agora, no primeiro mês. E aí, o lançamento dela não deu realmente os resultados esperados. Sim. Ela descascou ele. Nosso grande amigo. Ela descascou ele, eu fiquei... Nosso grande amigo aquele? Nosso grande amigo. Oh my E ela God. descascou ele, entende? Só que eu acho que também foi muito erro dele pegar na mãozinha dela e falar, olha, é uma construção, sabe? Pode ser que nem você falou, o resultado vem agora, mas pode ser que ele seja construído. Sim. E ela fica muito naquela coisa de, cara, enchemos grupos, vai vender muito agora. E às vezes não vende nada, entende? E aí, mas é que tá. Eu falo sempre isso. A função do coprodutor não é vender. Uhum, A função do coprodutor é colocar gente na frente do especialista. perfeito. Claro, você vai ajustar a oferta, você vai ajustar a cópia, você vai ajustar a comunicação para que essa pessoa consiga vender mais. Uhum. Mas quem vende é o especialista. É sempre isso. Eu sempre falo isso. O mérito da venda é 80% do especialista e 20% do coprodutor. Agora, o mérito para ter as pessoas na frente do especialista é 80% do Sim. coprodutor e 20% do especialista. Então, a pessoa tem que entender isso. Agora, se num caso como esse, tivesse havido um alinhamento de expectativa, da pessoa falar, cara, eu acho que no primeiro lançamento eu vou bater 1 milhão. O cara fala, não, calma aí, não é assim que funciona. Slow down. Mas por quê? Quanto você está disposto a investir em tráfego, por exemplo? Uhum. Eu tenho 5 mil. Cara, você acha que você vai investir 5 mil para botar 1 milhão?
Quantos anos você tá criando conteúdo? Ah, não, eu tô há 10 anos criando conteúdo no YouTube e eu nunca lancei nada. Aí beleza, não precisa nem gastar nada, que você vai bater 1 milhão. Mas não é assim que acontece, entendeu? Então a pessoa precisa ter clareza sobre isso. Eu acho que também é uma falha do próprio coprodutor, muitas vezes, não ter esse discernimento de falar, peraí, essa pessoa tá achando que vai fazer 1 milhão, mas será mesmo que ela não consegue? Não, ela não consegue, cara. Não dá, entendeu? Perfeito. É claro, tem gente que muitas vezes me procura para fazer lançamento, e aí eu vou olhar. A pessoa tem uma demanda, tem seguidores, tá disposta a investir uma grana, e aí a gente vai fazer uma projeção. É uma projeção. Legal. Ó, eu acredito que no seu nicho, mais ou menos, o lead vai custar tanto, a gente vai trazer tanto, em média a conversão de mercado é tantos %, você faz uma conta, você chega a uma projeção. E em via de regra, a gente assim, na maioria dos casos a gente acerta. Porque a gente já sabe mais ou menos, depois de mais de 250 lançamentos, você já sabe quanto custa o lead de um nicho, você sabe mais ou menos quanto que é a conversão. Histórico, né? E sempre eu vou jogar a régua para baixo. Porque eu não vou querer gerar uma expectativa muito alta, porque eu sei que aqui é uma média baixa, mas também dá para ser a média alta. Então, se essa pessoa for muito bem na oferta, for muito bem no pitch, tiver realmente empenhado, o resultado vai ser maior. E aí vai superar a expectativa e não vai gerar esse tipo de problema. Perfeito. Tá vendo, amigo? Eu É espero isso. que você esteja assistindo ou ouvindo Vamos, né? esse episódio, tá Vou mandar bom? pra ele. Agora, Paulo, acredito que muitas pessoas que entram no mercado de coprodução também têm dúvidas em relação à divisão de custos, né? Divisão de o que vai pra mim, o que vai pra ti. Aproveita esse momento que tem muita gente aqui que tem essa dúvida e traz também um pouco da sua experiência com isso. Como é que é o jeito certo de fazer essa divisão de custos entre especialista e coprodução? Legal. Coprodutor. Legal. Olha, eu digo que não existe uma regra básica, assim, não existe um padrão, porque depende muito do negócio que você está fechando com a pessoa. Então, por exemplo, em negócios onde o coprodutor vai ter ali 50% do resultado da operação, é normal que ele divida 50% dos custos de tudo. Então, digamos que eu vou fechar uma parceria, a gente vai ter 50% para cada um. Quanto foi o custo do processo? De tudo. Equipe, ferramenta, tráfego. A gente vai dividir tudo por igual. Porque é como se fosse uma sociedade. Esse é um dos modelos de coprodução. Também tem um modelo de coprodução onde o coprodutor vai ter ali 15%, 20%, 30%. Esse cara não vai assumir certos custos, ele vai assumir outros custos. Por exemplo, ele assume os custos operacionais, mas ele não assume o custo de tráfego. Entende? Então esse é um outro modelo. E tem modelos onde o coprodutor entra ganhando uma porcentagem menor e um valor fixo. Então esse seria um terceiro modelo. Aonde se encaixa melhor? Por exemplo, se você vai fazer um trabalho com um especialista grande no mercado, que já tem resultado, que já tem um número de faturamento, é muito legal que você tenha uma porcentagem menor e um fixo grande. Por quê? Por aquele especialista ele vai falar, cara, eu vou pagar isso vai me gerar um resultado e não vai onerar o meu caixa. Porque se você imagina, o cara está investindo 1 milhão em tráfego e você vai querer 50% de uma operação sem que você divida os custos com ela, não fecha a conta, não faz sentido. E aí o cara não fecha negócio porque alguém falou para ele que ele tinha que ter 50%. Isso é uma bobagem. Sim. Então, eu tenho modelos de 30%, 50%, modelos que a gente entra com fixo ou mais variável. Depende muito do lançamento, depende muito do especialista, tá? Mas não existe uma regra. Agora, se você for ser sócio da pessoa, tenha a sociedade de 50-50, mas esteja disposto a investir 50% para poder dividir os custos com essa pessoa também. Porque daí é justo, os dois estão trabalhando, os dois estão dividindo e está tudo bem. Mas é tudo muito negociado, tá? O que não faz sentido, muitas vezes, é o coprodutor se submeter a trabalhar por muito pouco, como se fosse aí ele acaba se tornando um funcionário mal remunerado. Sim. E aí também não é legal. Porque daí o próprio especialista não tem o respeito que deveria ter por aquela pessoa que está trabalhando no bastidor e a parceria não dá certo. Perfeito. E, Paulo, você enxerga que existe um tempo de duração para essa parceria entre o coprodutor e o expert? Sim, conta pra galera quanto tempo duraria, ou às vezes não, né? Cara, vai depender muito da relação e do trabalho que está sendo feito e eu acredito que o que as duas partes querem. Então, assim, não existe um tempo certo para que a coisa aconteça. Eu já tive parcerias de 2, 3 anos, parceria de 1 ano, 6 meses, depende muito do negócio. Enquanto estiver sendo bom para as duas partes, a parceria tem que perdurar. Ela vai durar. Mas é muito mais fácil que você não fique preso a isso. Você tem que se prender a gerar resultado, a ganhar dinheiro, a fazer com que ele ganhe e você ganhe. A partir do momento que os dois estão ganhando, pode ser que isso dure por muitos anos. Talvez isso vire uma sociedade mesmo, de você ir lá, contrato social, ser sócio da pessoa, do negócio e tudo mais. Isso acontece bastante no mercado.
Mas vai depender. Às vezes o coprodutor não quer firmar uma parceria com uma pessoa, ele quer ter vários clientes. Às vezes o coprodutor ele quer ter uma pessoa e ficar tranquilo ganhando com aquela pessoa. Eu conheço vários coprodutores que fazem isso. Na verdade, se você for pegar no mercado digital hoje, eu diria que a maioria dos grandes especialistas que mais faturam, ou ele tem um coprodutor, ou ele tem um sócio que faz o trabalho de coprodução, que faz o bastidor, Sim. que faz a organização, a gestão. São raros os casos de especialistas que fazem tudo. Gere uma empresa e é o cara. Não, às vezes o cara tem ali uma pessoa que tem uma função no negócio, mas que faz todo esse trabalho de bastidor para ele. Né? Então é muito normal isso. Cada um na sua área de domínio, né? Exato. Agora, você trouxe aí um exemplo, né, de que precisa ser muito bem negociado a forma de dividir custos e tudo mais. E aí você trouxe um exemplo de um FII mensal mais porcentagem. Sim. Você pode trazer um exemplo de em que situação esse modelo seria mais viável? Essa situação seria mais viável em casos, por exemplo, que especialistas já têm faturamento alto, Tá. já tem audiência, já tem produto, ou seja, você já está entrando para fazer a operação do lançamento. Ok. Então, nesse caso, isso funciona muito bem. Agora, você fechar uma parceria dessa com um especialista que está começando do zero, Aí cara, não, né? isso aí é um tiro no pé. É o maior tiro no pé que um coprodutor pode fazer. Porque pensa comigo, você está construindo do zero aquilo com a pessoa. Sim. E você vai ter 15%. E aí você está trocando, às vezes, 15% mais R$1.000 por mês. Tipo, cara... Então não vale a pena mesmo, entendeu? Porque o trabalho é grande. É um trabalho bem difícil. É aquela coisa, por isso que eu falo, trabalhar com coprodutor, com especialistas que já tentaram fazer um lançamento antes e não conseguiram, ou até conseguiram, mas saíram estafados da operação, é o melhor. Porque essa pessoa vai te reconhecer. Sim. Agora, num cara que está começando não vale a pena. Agora, numa operação maior, super válido isso. E para quem quer começar nesse mercado, qual que você enxerga que hoje, né, é o melhor ponto de partida para essa profissão? Cara, o melhor ponto de partida para começar com coprodução, primeiro, cara, é assim, tem pessoas que vão dizer que talvez a pessoa sendo um funcionário de alguém seja bom numa empresa digital, porque ela vai adquirir conhecimento. Mas eu acho que não. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é ter o conhecimento. Isso é fato. Então ela vai ter que estudar. Então, comprar cursos, formações, mentorias, ter o conhecimento técnico. E segundo, encontrar alguém que esteja disposto a trabalhar com o iniciante. Né? Então tem muitas vezes pessoas que estão dispostas a fazer isso também. E deixar claro, ó, tô começando, mas eu tô com vontade, eu quero fazer esse negócio dar certo. E vai fechar a parceria e vai fazer o lançamento. Tem clientes que me procuram às vezes, falando assim, Paulo, você consegue me lançar? Eu falo, cara, não tem como. Porque tem casos que a gente não consegue fechar parceria por questão de volume, por questão de agenda ou por outras questões. E aí o cara fala, mas o que você me indica? Eu falei, a gente indica o iniciante. Porque o iniciante não tem vício. Então ele tem o conhecimento técnico necessário. Só que aí, se esse cara tiver vontade de trabalhar e estiver junto com você, que já tem o conhecimento do negócio, a chance de casar e ter um bom resultado é muito grande. Só que a pessoa precisa ter conhecimento. E o problema é que muitas vezes o coprodutor ele acha que aprender apenas lançamentos ajuda ele a ser um bom coprodutor. E não é isso que acontece na prática. Porque o coprodutor, ele é, além de um lançador, ele é um gestor. Sim. Então ele tem que ser um gestor. Ele tem que entender como gerir aquele processo. Ele vai ter que saber se organizar com prazos e datas e tudo. Porque senão a coisa não acontece, a coisa não anda. Então não adianta de nada. Por exemplo, esse cara chegar, fiz um cursinho de lançamento aqui e agora já vou sair lançando pessoas com coprodutor. Sabe o que acontece? Eles conseguem fazer o lançamento. Só que no segundo lançamento o especialista pega e vai embora. Não firmou o contrato, não alinhou a expectativa, não entregou aquilo que ele esperava, não fez o trabalho como deveria de forma profissional. E aí ele acaba não conseguindo ter resultado no mercado. Porque não é só isso. Você tem que formar, o cara tem que se formar de uma forma que ele realmente consiga entregar o bastidor como um todo, tá? Eu não vejo que o cara necessite trabalhar para alguém, para adquirir experiência, não vejo isso. Mas ele tem que ter o conhecimento que venha de alguém que já tenha trilhado esse caminho. Aí a coisa fica muito mais fácil. Por isso que eu falo, no meu começo não existia isso, não tinha nada disso. A gente precisava ter que, vou aprender tráfego, eu vou aprender copy, vou aprender design, vou aprender isso. Se o coprodutor fizesse esse mesmo caminho hoje, cara, eu acredito que em 6 meses de estudo, ou até um pouco menos, ele já conseguiria ter bons resultados lançando especialistas. Agora, não dá para o cara começar a achar que no primeiro lançamento ele vai bater 1 milhão.
Pode ser que ele dê sorte de fechar com um parceiro ali, às vezes um parente, que é alguém que está criando conteúdo há muito Sim, tempo. Sim. A coisa acontece. Eu já conheci vários coprodutores que lançaram a própria mãe e tiveram um enorme resultado, mas a mãe era muito boa no que fazia. Mas Ou- não é uma, não é uma exceção, regra, né? É uma exceção, não é a regra. A regra é que você vai ter que estudar, vai ter que se capacitar para poder apoiar. Senão não adianta. Legal. E pegando esse teu gancho já sobre lançamentos, tô muito curiosa pra saber como é que você faz seus lançamentos automáticos com webinários. Então conta pra gente o que te levou a usar essa estratégia e também o que faz ela se tornar tão eficiente. Vamos lá. O mercado digital, ele oscila muito. E ele oscila num ponto de que o que funciona hoje, amanhã não funciona e lá na frente volta a funcionar. Então você vai ter lançamentos. Parece moda, né? É exatamente igual moda. É Sim, exato. Viu agora. A analogia que você fez foi perfeita. legal. É moda. Ah, Então, muitas coisas que eram usadas no passado começam a funcionar de novo e você fala, meu Deus, mas agora tem muita gente falando, os lançamentos não funcionam mais. uhum. Aí vai passar 2 anos, o lançamento tá dando bom de novo. E assim vai, entende? E a estratégia com o webinar é uma estratégia que os americanos usam muito. Eles usam para vender serviço, eles usam para vender produto, eles usam para vender assinaturas, eles usam para vender tudo. E foi quando eu comecei a entender que os especialistas chegam a um certo ponto que não é que a parceria fica ruim e acaba. Os especialistas começam a ficar cansados de fazer lançamento. Porque o lançamento cansa. Porque você tem que colocar uma baita de uma energia por um período de tempo que às vezes é 1, 2 meses para poder gerar um resultado. E às vezes quando o resultado não vem como você gostaria, isso é frustrante. Então você imagina, você fica 2, 3 meses gastando, com equipe gastando, com tráfego, criando conteúdo, mas não vem nada. E aí você acha que naquele bendito dia vai acontecer um milagre e vai vender. Pode ser que dê. Mas e se acontece uma desgraça no mundo, sei lá, alguma coisa que roube a atenção das pessoas, você perdeu o seu lançamento. Então isso acontece. E eu percebi isso e falei, cara, eu preciso encontrar uma forma de fazer com que os meus especialistas continuem vendendo de uma forma muito mais segura, sem correr tantos riscos, sem depender de intempéries ou coisas que possam acontecer, mas que fizesse com que eles tivessem mais tranquilidade também. Porque, poxa, cara, pensa comigo, o cara veio para o digital, não veio para ficar trabalhando 24 horas por dia, todos os dias. O cara veio para também ter um pouco mais de qualidade de vida. Aí aquela coisa, não, eu vim para o digital para trabalhar de onde quiser. Não, mas eu estou trabalhando o tempo todo, de todos os lugares, não quando eu quero. E aí eu falei, poxa, não está sendo bom para a gente, que é coprodutor, fazer esse tipo de trabalho, e para o especialista pior ainda. E aí foi quando eu comecei a estudar novas formas de fazer isso funcionar sem que tivesse depender de algo pontual. E aí foi quando a gente conseguiu identificar os webinários, nesse modelo que os americanos usam, para fazer com que a pessoa não precisasse estar ali naquele exato momento da oferta, do pitch, da aula, do lançamento. E aí, claro, foram anos testando e ajustando esse processo, né, para chegar nisso. Mas hoje, por exemplo, a gente consegue fazer picos de venda semanal usando webinários do piloto automático. Então, aquele lançamento que a gente demorava 2, 3 meses para acontecer, acontece todas as semanas. Só que sempre para público frio. Então, a gente está todos os dias trazendo novos seguidores para a base e levando esses seguidores para dentro dessa aula que vai acontecer num determinado dia. Legal. E ali acontece um lançamento, com uma estrutura de lançamento, com toda a abertura de carrinho, fechamento, escassez, depoimento, tudo, só que num ambiente fechado, fora das redes sociais. Então, se você entra no perfil dos especialistas, você vai ver que não tem nada acontecendo. É como se nada tivesse acontecendo. Entendeu? Mas tem lançamento acontecendo toda semana e tem venda acontecendo todo dia. E aí você tem funil, você tem venda de high ticket, você tem venda de produto de entrada, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a cada 2, 3 meses, sim, tem um lançamento aberto para audiência, só que aí você ficou 3 meses, ao invés de comprando seguidor, aquecendo a audiência, você ficou 3 meses vendendo, criando, trazendo base com nível de consciência de oferta e de produto, não somente com nível de dor. E aí, quando você faz um lançamento maior, sua conversão é muito maior. Então, um webinário, só para ver se eu entendi e ajudando aqui a galera a compreender também, é como se fosse uma aula gravada que fica ali disponível e aí você pode rodar anúncios para essa aula e trazer essas pessoas pagantes para essa aula? Ou pagante ou de forma gratuita. Legal. Então você pode, por exemplo, ter 2 tickets, por exemplo, um ticket gratuito, um ticket pago, onde a pessoa vai ter acesso a algum material adicional e tudo mais. E semanalmente essas pessoas estão chegando. Olha que legal. Porque o que acontecia? Uma das coisas que mais me doía,
é investir dinheiro para poder distribuir conteúdo só para poder aumentar a base de seguidor. Porque você precisa fazer isso para poder ter lançamento. Porque senão você vai estar sempre tentando vender para a mesma audiência e vai cansando ela. Não é que ela vai ficar cansada de ver suas coisas, é que ela vai perder o interesse. Ela pode de novo. Então eu falei, cara, em vez de eu distribuir conteúdo, que eu vou ter que fazer, eu começar a fazer anúncio para trazer essa pessoa para assistir uma aula, um workshop, um seminário, sei lá, o nome que você quiser dar para isso. E ao mesmo tempo já estou fazendo a minha base de seguidor aumentar. Só que, além disso, eles estão criando um nível de consciência de produto. Que isso é a coisa mais difícil. E aí, talvez essas pessoas, muitas delas vão comprar, outras não vão comprar, mas vão estar ali. Vão estar ali. Mas elas já sabem que existe um produto, já sabem que existe uma mentoria, já sabem que existe uma coisa. Você está trazendo um negócio de forma profissional. E hoje, quando a gente mede resultado, é quase a mesma coisa. Só que, em vez de ser a cada 3 meses, está sendo toda semana. Legal. Pensando num webinário, quais são os elementos fundamentais que você considera importantes, né, para ter dentro dessa aula? Porque minha cabeça vai para um lugar assim, tipo, se é um expert que já tem um curso gravado e ele tem uma aula muito boa, será que essa aula pode se tornar um webinário? Então, o webinário ele vai ter que ter uma estrutura específica. Então não pode ser qualquer aula aleatória. Não pode ser qualquer aula aleatória. Certo. Ele pode introduzir aquele conteúdo daquela aula na estrutura do webinar, para poder chegar num processo de convencimento. Mas o webinar tem que fazer com que o nível de consciência dele saia da dor para a solução. Perfeito. Porque a pessoa veio porque ela tem uma dor. Ela quer resolver um problema. Por isso que ela vai participar de uma aula. Ao final da aula, ela tem que saber que aquilo tem uma solução. Que a solução é o seu método, a sua forma, a sua mentoria, seu curso. Então, esse webinar ele tem que ter essa estrutura. De forma que a pessoa entenda que você é capacitado para ajudar ela nesse processo, ou seja, você é a pessoa mais indicada, a pessoa que já passou por isso ou que ajuda pessoas a resolver isso e que entregue um conteúdo de valor a ponto que a pessoa fala, nossa, esse cara é muito bom, cara, eu preciso aprender mais com ele ou com ela, né? E aí ao final a conversão tende a ser boa por causa dessa questão. Porque o que acontece, gente? O mercado está evoluindo. Então você que está na internet aí vendendo produto, você sabe, a concorrência está cada vez maior. E o que acontecia? Você ficava gerando conteúdo, gerando nível de consciência de produto, suas inscrições estão encerradas, só que o seu concorrente está com a inscrição aberta. A pessoa sai daqui e compra ali. Então, em vez de eu ficar gerando pessoas com nível de consciência de produto para que ele compre do meu concorrente porque eu estou com a inscrição encerrada, porque quando a pessoa tem um problema, é que ela resolver, ela não vai ficar esperando 2, 3 meses. Eu estou oferecendo para essa pessoa no exato momento que ela gerou interesse para aquilo. Legal. Então, a conversão funciona muito bem. E eu acredito que isso seja uma evolução do nosso mercado. Porque no início era normal. No começo, quando eu comecei, a gente fazia 3 lançamentos por ano. Era a cada 4 meses. Depois passou para 4, 5, 6. Hoje é uma vez por mês, às vezes. Tem gente que está lançando. Mas, por quê? Porque a concorrência é grande. Então, se você ficar muito tempo aquecendo, você gera demanda para o concorrente. Para outras pessoas. Com o webinar, você não vai ter esse tipo de problema. E você vai gerar demanda para você mesmo. Exatamente. Isso você acopla em várias estratégias. Se você lança a cada 3 meses, você acopla um webinar. Por exemplo, se você roda produto no tráfego direto, todo dia tem pessoas chegando na sua página de venda, ok? Um grupo de pessoas, talvez 2, 3% vai comprar, os outros 97% não vão. E aí, o que você faz com essa audiência que você gerou? Você pode oferecer uma isca para essas pessoas, que seria uma aula, através de um webinar gravado, onde você entrega e faz uma nova oferta para essa pessoa. Perfeito. Então, isso aí seria o pós-webinar. Caramba, que sensacional. Entende? Então, você consegue acoplar isso em várias estratégias. Não necessariamente somente para o webinar. Mas, por exemplo, a pessoa está ali, vai sair da página de venda, vai sair da VSL sem comprar nada, oferece um pop-up ali na página, leva essa pessoa para o webinar, entrega um conteúdo, gera mais consciência, gera mais informação para tentar convencer essa pessoa, converter ele num cliente. Legal. E se você pudesse trazer aqui a estrutura básica de um lançamento, traz aqui pra galera, como é que você faz essa estrutura do seu primeiro lançamento, do seu lançamento? Então, basicamente é o seguinte, você tem que ter a captação dos leads, né? Então, onde você vai, as pessoas vão se inscrever para participar desse lançamento. Então, é uma captação normal, só que em vez de eu ficar oferecendo isso só para público quente, eu faço isso para público frio. Para público que tem a dor, mas que não me conhece. Então ele sabe quem é o Paulo, não sabe quem é o Paulo, quer dizer, mas ele sabe que ele quer ser coprodutor, por exemplo. Então, beleza, então eu vou oferecer isso para essas pessoas. Ou a pessoa que quer ganhar uma renda na internet, mas não sabe como, mas nem sabe que você existe. Mas eu vou oferecer uma aula, ou um workshop, ou qualquer coisa, onde eu vou mostrar para essa pessoa. Então, começa por aí.
A partir disso, ele vai para um sistema onde ele vai captar esse lead, vai trazer essa pessoa para a base. E aí você vai ter grupos de WhatsApp com essas pessoas, você vai ter disparo de API no WhatsApp, que seria aquela mensagem individual pela WhatsApp oficial da pessoa, sequência de e-mail, no funil de e-mail, SMS, ligação de voz, ou seja, tudo para comunicar que esse webinar vai acontecer, certo? A pessoa entrou, ela vai receber um processo de aquecimento, pré-aquecimento antes do webinar, ou seja, conteúdo, depoimento, informações sobre tudo que ela vai ver, ou seja, já vai mostrando para a pessoa que existe uma solução, que outras pessoas que tinham aquele problema que já são resolvidos com aquilo, ou seja, eu já vou aquecendo esse cara. Então, para esta base que está aqui, eu já vou fazendo uma distribuição de conteúdo somente para essas pessoas que estão inscritas nessa semana. Então, essa pessoa começa a ver meus vídeos infinitas vezes. Ou seja, agora eu comecei a aparecer como uma especialista para aquela pessoa, que não me conhecia até ela se cadastrar nessa página. Ela só recebe esse conteúdo a partir do momento que ela se cadastra. Entendi. Então, a gente faz todo esse traqueamento dentro do Facebook. A pessoa vai para a aula. E aí a aula é feita num ambiente controlado em que simulam ao vivo. Então, por exemplo, no minuto 2 alguém comentou alguma coisa, no minuto 2 o comentário vai aparecer. Que legal. Então você usa um sistema de simulação onde a pessoa realmente acredita que está acontecendo ao vivo naquele momento. E o especialista ele não começa como se fosse uma gravação, ele começa como se fosse um ao vivo mesmo. Então a gente, na estrutura de copy, a gente desenha problema. Tipo, agora derruba tal coisa. Perfeito. Agora simula que o microfone não está funcionando. Atores, né? Tá lá. É tipo para a pessoa achar que realmente está acontecendo Legal. ao vivo. Não é que eu estou querendo enganar a audiência, mas é que isso vai fazer ele ficar mais tempo ali. E se eu vou resolver o problema dele, cara, eu estou disposto a fazer essa parada, porque Sim. isso vai resolver o problema do cara. Então a gente faz uma simulação para que a pessoa acredite que aquilo está acontecendo ao vivo. A gente entrega muito conteúdo, ajuda as pessoas de verdade e ao final a gente faz a oferta. Abriu inscrições, aí a gente vai fazer uma simulação dentro dos grupos de WhatsApp, gerando escassez, entregando mais conteúdo, entregando depoimento, e-mail, toda aquela parafernália para ao final converter o processo de venda. Converteu em venda, aí vem funil de upsell. Aí você vai vender mentoria, vai vender outras coisas. Não converteu, no outro dia que fechou as inscrições, a gente entra com downsell. Então aí a gente vai No outro oferecer dia. no outro dia. Fechou a inscrição, no outro dia já tem downsell. Então a gente vai fazendo isso todas as semanas. Além do Sensacional. downsell, o que você faz para ajustar quando você vê no pós-lançamento, né? Quando você faz ali um debriefing, você vê que os resultados não foram como esperados. Existem estratégias que você implementa depois, além do downsell? É que assim, depois de um certo tempo, você começa a ter números. Então você sabe, antes do lançamento acontecer, se ele vai ser bom ou não. Entendi. Que você já vai Vou dar um monitorando. Vou dar um exemplo. Boa. Eu tenho ali 1000, vamos dar um exemplo, 1000 leads na semana. Ok. Digamos que fosse 1000 leads, tá? Pra gente não dar conta. Só que desses 1000, só 600 entraram nos grupos do WhatsApp. Isso vai dar um problema. Normalmente, no nosso caso, tem que entrar 85% a 90%. Digamos que a minha taxa de abertura nos primeiros e-mails seja 12%, 14%. Está sendo 5%, 4%. Eu vou rodar uma pesquisa, sempre antes de começar o webinar, ou sempre antes da data. A pessoa encher um grupo, a gente roda uma pesquisa. Eu vou ver, não é o público certo. Então eu já sei que ali vai ter um problema. Então o que eu tenho que fazer? Se eu estou rodando tráfego, captando gente para esse webinário, eu estou colocando gente no grupo, eu tenho que estar sempre rodando pesquisa. Eu tenho que estar sempre olhando essas métricas. Porque daí eu consigo fazer a correção antes dele acontecer. Sim. Então, por exemplo, comecei a captação dia 1. Opa, tem 75% que é, por exemplo, tô vendendo para veterinário. Vamos dar um exemplo. Que você falou do veterinário, eu fiquei com ele na cabeça. E na minha lista, estou perguntando, você é veterinário, sim ou não? 60% falando que não. Ué, tá vindo público errado. Tá vindo gente que não é veterinário. Talvez gente que gosta de bicho, alguma coisa. Então, os meus anúncios, a minha comunicação tá errada. Eu preciso corrigir para que aquilo vá para 90%. Por que 90%, Paulo? Porque não 100%. Porque não vai dar. Sempre vai ter gente aleatória que vai se inscrever nos orçamentos. A gente é curioso, às vezes, né? Uhum. Então, beleza, eu vou fazer dessa forma. E aí eu não vou ter esse tipo de problema. Porque depois que acontece o problema, para corrigir é quase impossível. Claro, você vai poder colocar uma equipe de recuperação de vendas, que vai entrar em contato com um a um, vai tentar fazer um trabalho que talvez recupere o custo do investimento. Uhum. Só que como a gente vai fazendo todas as semanas, a gente vai tendo métrica. Então a gente já sabe. Ó, aqui é isso, aqui é aquilo, eu consigo corrigir aqui, consigo corrigir lá. Então fica muito mais fácil.
Agora, se você deixar tudo rolar para depois ver, pode dar problema. Mas, por exemplo, vamos imaginar que você identificou que o público tá errado. Você rodou ali a pesquisa, o público tá errado, tá vindo gente Tem que aleatória. mudar todos os criativos. Tem que mudar todos os criativos e aí você já muda imediatamente. Para tudo e começa tudo de novo. Aí, a partir do público que vem, a partir desses novos criativos, você roda mais uma pesquisa, analisa e só depois você faz a estratégia do webinar. Às vezes a gente faz isso 2 vezes por dia. Caraca. Dependendo para poder testar quando dá um erro assim inicialmente, como você falou. Porque daí a gente identifica isso, a gente já corrige. Tá. Então eu tenho que saber o que está acontecendo. Às vezes tem um criativo que está com uma comunicação errada. Às vezes o gestor de tráfego está testando um público para poder ver se baixo o custo por lead está errado. E eu sempre falo isso, às vezes custo por lead barato é problema. Na maioria dos casos, custo por lead muito barato é problema. Porque o lead está errado. Então se você tem a sua média é R$10, R$5, sei lá, quantos reais é o seu lead, e você está pagando menos da metade, você roda a pesquisa para você ver. Dificilmente você vai estar trazendo o público certo. E esse grupo que tem esse público errado, o que vocês fazem? A gente vai comunicar com eles do mesmo jeito. Ok. Entendeu? Mas a conversão ali vai ser ruim. Certo. Isso a gente já sabe disso. Perfeito. É como assim, eu falhei aqui e tá tudo bem, eu vou tentar no máximo empatar aqui, mas eu vou ter lucro do outro lado, porque as pessoas que estão vindo do outro lado são melhores. E via de regra, essa média de conversão é infinitamente maior, né? Sim. Quando você acerta o público. E é o grande problema dos lançamentos. O problema do lançamento não é o lançamento, não é o método, não é o especialista, não é o produto, é o público que vê errado. Às vezes você falando, mas eu lanço para mulheres, beleza? Mas que nível de mulher? Quanta idade? Solteira, casada, com filho, sem filho? Tem algum problema de saúde? Não tem. Tem interesse em tal coisa? Não tem. Não é só mulheres. Você tem que entender do público. Porque daí fica muito mais fácil a comunicação com eles. E às vezes tem pessoas que não estão muito preocupadas com dados, né? Só querem botar ali, chegar... Cara, esse é um grande problema. E é o problema de quem acerta logo de primeira. Porque você começa a ficar cego para as coisas. Você começa a achar que sempre você vai acertar. Sim. E aí, cara, você não vai acertar de primeira sempre. Então, é muito normal eu olhar uma operação, por exemplo, às vezes as pessoas me contratam para fazer um trabalho de analisar isso. E eu vou olhar, eu olho e falo, eu encontro ponto cego. Porque toda operação tem ponto cego. Só que às vezes a pessoa está tendo um faturamento tão legal que ela meio que esquece daquilo. Então, poxa, já cansei de olhar, por exemplo, gestão de tráfego de cliente que eu pegava lá o histórico de lançamento e tinha o cara pagando R$14 num lead e no mesmo lançamento pagando 54. E a campanha terminou ativa. Sabe? E aí você vai questionar o gestor por que isso aconteceu. Ele falou, cara, é que tinha tanto investimento, porque, poxa, eu tinha que gastar o dinheiro. O cara me falou, eu tinha que gastar o dinheiro. Nossa. E isso acontece muitas vezes. Caramba. E aí o resultado do lançamento, sei lá, o cara investiu 1, voltou 4, teve um ROI de 4, a pessoa nem olhou para aquilo. Mas aquilo era um ralozinho que estava indo dinheiro embora. E quando você começa a somar todos esses ralos, cara, isso dá muita grana no final do ano, entendeu? Então isso acontece muito. Então por isso que é importante você metrificar e entender o que está acontecendo no seu processo. Porque senão você fica jogando o universo. Se der sorte, você ganha, senão você perde. Verdade. Boa. Pegaram esse bizu? Eu espero que sim. Nossa, eu falei bizu. Foi muito agora... Bizu foi boa. Bizu foi boa. Mas olha só, Paulo, com tantos anos de experiência dentro desse mercado, o que você aprendeu a gerenciar tantos especialistas e tantos projetos ao mesmo tempo? O que eu aprendi fazendo isso? Exato. Cara, eu aprendi a conhecer muitas pessoas, sabe? Então, hoje eu consigo identificar, falando com um especialista, o que eu sei que ele vai fazer e o que ele não vai. Esse feeling social muito bom, Incrível. né? E aí, com o tempo, você sabe como contornar essas situações, sabe? Então, por exemplo, tem especialista que odeia fazer live, mas ele está disposto a fazer 10 reels por dia. Então, mesmo que eu saiba que talvez uma live em algum momento seja importante, cara, vamos tentar encaixar uma estratégia de Reels para ele que ele vai se sentir melhor. Então, eu acho que conhecer as pessoas foi a coisa que mais me ajudou nesse processo. Porque não adianta. Eu posso ter o maior conhecimento, eu posso saber todas as estratégias, eu posso saber implementar todos esses funis complexos. Só que se eu não souber conhecer a pessoa, entender o que faz sentido para aquela pessoa e não ouvir, cara, eu acho que isso faz toda a diferença. Porque a maioria dos coprodutores, às vezes, eles vêm com uma coisa engessada, que é aquele método específico, e é que ele quer impor isso goela abaixo do especialista. E aí fica uma coisa ruim. Muito especialista fala, eu já tentei com o coprodutor e não funcionou, não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque o cara tentou te forçar uma coisa que você não está disposto a fazer. Sim. E o nosso trabalho, muitas vezes, é conseguir encontrar quais são essas habilidades, esses pontos fortes dos especialistas, para saber como extrair isso deles. Perfeito. Aí isso começa a ficar muito mais interessante para as duas partes. E aí o resultado fica muito melhor.
Perfeito. Comportamento social, né? Meu, Pegar muito o legal. feeling. Eu achei esse insight que valeu pelo podcast inteiro. No final das contas, é você conhecer sobre pessoas. Perfeito. Sim, exatamente. Entender como que extrai o melhor delas. Inclusive, a gente já conversou com vários especialistas que até hoje não tem estrategistas ou coprodutores justamente por causa disso. Sim. Eu tentei uma vez, tive um resultado mais ou menos, não Desistiu. senti que fez sentido pra Sim. mim. Mas talvez não tenha feito mesmo. Porque talvez a pessoa não tenha nem conseguido ouvir. Não conseguido entender o que fazia sentido. Sim. E isso, pra mim, é a coisa que mais atrapalha uma coprodução hoje. Legal. Às vezes não é nem o resultado ser ruim ou não no lançamento. Porque se a pessoa realmente sentir que ele tá ali junto, que ele tá ouvindo, que os dois estão acertando e errando junto, cara, eles vão continuar. Cara, não espere, por exemplo, você que é coprodutor ou você que é especialista, que vai ser só amor a parceria. Vai ter momento que um vai querer pegar no pescoço do outro. Mas assim, desde que seja com respeito, desde que os dois estejam vindo, e desde que o saldo seja muito mais positivo do que negativo, e eu não falo só de resultado, eu falo realmente de relacionamento, de parceria, de amizade, de compreensão, cara, total, sabe? Tipo, já teve casos de especialistas que a gente tava no meio de captação, já tinha investido dinheiro que a gente teve que abordar tudo porque a pessoa teve um problema pessoal, e você tem que saber entender essas coisas. Senão, cara, você tá aqui pra quê nesse mundo? Se você não sabe conversar, não sabe entender as pessoas. Tem que ser ROI dentro e fora do negócio. Né? Exatamente. Nossa, foi bom, hein, Carol? Agora chegamos no momento mais dinâmico aqui do nosso podcast, que é o bate-bola jogo rápido, onde a gente vai fazer Jogo perguntas pra você e você vai responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça ou no máximo uma frase. Tá. Tá? Vou começar aqui, ó. Uma qualidade indispensável pra um especialista ser bem-sucedido. Fome. O maior erro que um coprodutor deve evitar. Mentir. Webinário ao vivo ou gravado? Gravado. Uma métrica que você sempre acompanha em um lançamento. Nossa, tem muitas, cara. A Principal. primeira que veio na sua cabeça. Veio alguma aí, agora eu tenho certeza. Nossa, cara. Puxa, mas é muita, cara. Fala 3, então. Vai, tipo... Taxa de comparecimento. Ok. Essa é uma boa métrica. Taxa de abertura de e-mail e gente entrando dentro de grupos. E conversão no checkout. Perfeito. Legal. Pra finalizar, um ponto essencial pra fazer um lançamento previsível e consistente. Ponto principal É. você entender do mercado o que você está fazendo, o trabalho. Não adianta nada você saber do lançamento, mas não entender do mercado específico, as métricas daquele mercado, as características daquele mercado. Isso é coisa fundamental. Boa, passou, hein, Carol? Passou liso. Eu já sabia que ele ia passar liso. Mas olha só, grande Paulo, a gente costuma finalizar o nosso Q&A Cash com uma perguntinha mais reflexiva. Topa responder pra gente? Beleza. Então, let's go. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital que hoje você pode passar pra quem tá entrando no mercado? Cara. Assim, eu acho que o que eu gostaria de alguém ter me falado é que não ia ser fácil desde o início. Ia ter questões que muitas vezes iam fazer você tentar desistir. Eu falo assim, com certeza absoluta. Eu me lembro até hoje do grupo de alunos do primeiro treinamento que eu entrei, tinham 240 pessoas. E dessas 240 pessoas só tá eu e mais um no mercado até hoje. E não é que eu não conheço os outros, eu sei quem são essas pessoas. E essas pessoas abandonaram, desistiram do processo. Porque existe um processo para todo mundo. Tem algumas pessoas que vão durar 1 ano, vão conseguir ter resultados, outras vão conseguir ter em 6 meses, outras, como eu, demoraram 3 para conseguir ter resultado. Mas o resultado só vem para quem insiste. Eu acho que eu poderia falar exatamente isso. Paulo, insista. Por mais que tudo pareça que vai dar errado, por mais que o mundo pareça que esteja contra e nada vai funcionar, continua. Se é isso que você quer, se é isso que você acredita, insista, persista, não deixe nada te abalar, continue. Porque vai dar muito errado antes de dar certo. Aliás, vai dar mais errado do que dar certo. Só que quando dá certo, compensa todos os erros atrás. Então, eu acho que seria isso. Legal isso. demais. Quer transformar seus lançamentos em máquinas? Eu tava esperando. Em máquinas de venda, tem que continuar até dar certo. Esse é o maior insight que eu peguei nesse podcast hoje. E temos presentinhos Temos pro Paulo. presentinhos Opa. que faz chegando por Olha aí, Paulo. Se você tava Paulo, de vai dieta lá. hoje, É teu. ela acabou. Agora você tem uma canequinha que faz. Cara, que da hora, gente. Boa. É um presente literalmente pra agradecer aqui os seus
tempo, seu conteúdo compartilhado. Tenho certeza que a galera aproveitou demais esse podcast, tanto quanto a gente. E quem te conheceu através desse episódio vai querer te acompanhar lá fora. Então deixa aí suas redes sociais. Boa. Entra lá no @oponkyo e no @ocoprodutor. Oponkyo. Oponkyo. Ponkyo. Ponkyo ou no @ocoprodutor. Legal Fechou. demais. Vai aparecer aí na tela pra quem tá nos assistindo ou pra quem tá nos ouvindo, Paulo soletrou. E Bruninha, pra quem ficou até o final desse episódio, precisa fazer o quê? Que os lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Paulo, comentaram, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiCast. E aquele ponto bem importante que vocês já sabem, ô Carol, aonde a gente se vê? Temos um encontro marcado no próximo KiwiCast. Te vejo lá. Tchau, tchau.